Oiê! Oi, Ale! Oi, Júlio! Tudo bom, Érica? Petaninha? E aí, amores? Mais uma live, lá vamos nós. Peraí, deixa eu botar o óculos. Já apostos, Taninha. Oi, Ale. Oi, Nando. Berendélio já tá aí, gente. E aí, todo mundo animado? Oi, Elô. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Já já vou chamar o Berendélio, viu? Oi, Carlinhos. Tudo bom, meu amor? Gente, hoje foi bem corrido, viu? Mas estamos aqui, ó. Hoje a gente vai falar com o Berendélio, vai ser super bacana. A Taninha tá adorando a live do Berendélio com os vinhos. Aí, Berendélio. E Sandra, tudo bom? Gente, vamos esperar mais uns 5 minutinhos, o pessoal vir entrando, pra gente poder chamar o Berendélio e conversar com ele. Não sei se vocês sabem, mas o Berendélio é formado em arquitetura e artes cênicas. Acho que muita gente não sabe que ele é formado em arquitetura, né? O processo criativo dele é bem interessante, bem por conta disso, porque é bem corpóreo e bem visual. O som tá horrível, você não tá te falando. Ó, estão me dizendo que o som não tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Vou botar o fone para melhorar. Gente, melhorou o som? Alguém me ajuda? Diz sim se melhorou o som. Oi, Andréia. Ah, obrigada, Ale. Ale gostou do visual. Eu tô. Ah, tá ótimo o som. Que bom, maravilha. Gente, vocês sabiam que o Berendélio ficou 21 anos em cartaz com o mesmo monólogo, sem sair de cartaz? Isso é incrível, né? Agora, em 2022, ele completa 30 anos da data da estreia. Foi muito legal. Não sei se vocês assistiram, chama Eu Primo Miracolo. Em 2022, se Deus quiser, a gente vai voltar com esse espetáculo em cartaz. E aí, Andréia, tudo bom? Babi já entrou, Ale? Não tô vendo Babi aqui. Sem óculos pra mim. Gente, é um tal de bota óculos, tira óculos. Ah, Babi tá aqui. Oi, amor. Gente, Berendélio atualmente está na Fox, na 4ª temporada de Um Contra Todos. Acho que quem já assistiu alguma vez conhece bem o Pepe, né? É um personagem, digamos assim, não tão adorável, mas um personagem que todo mundo gosta de seguir. E aí? Mais 2 minutinhos para ver se entra mais um pessoal, para a gente poder chamar o Berendélio? O que vocês acham? Rita, oi, Valéria. Gente, clica no coraçãozinho, pelo amor de Deus, tá? Oi, Milena. Encontrou com o Berendélio no avião? Oi, Gui, tudo bom? Silvana. E aí, galera? Gente, avisa todo mundo para seguir o Instituto Agora É, tá? Por favor. Em breve a gente tem várias novidades sobre os cursos. Acho que já dá pra gente chamar o Berendélio. O que vocês acham? No final, a gente vai parar uns 10 minutinhos antes para fazer perguntas para o Berendélio, quem tiver alguma curiosidade. Eu imagino que vocês todos vão ter bastante curiosidade. Oi, Gê! Gê vai falar comigo no final do mês. Ah, deixa eu aproveitar e ler para vocês. A programação tá incrível das próximas lives. No final eu leio para quem não viu ainda. Olha só, terça-feira agora a gente vai falar com a Andréia Lucena, que é psicóloga e pedagoga, especialista em ensino à distância. No dia 29, na próxima sexta, a Fefa Moreira, que falou comigo na primeira live rapidinho, ela vai falar sobre empreendedorismo cultural. Em junho, eu vou falar só com mulheres, bem setorizado.
Dia 2, Vanessa Richa vai falar sobre os desafios da comunicação na quarentena. Dia 5, Flavinha Quaresma, da Mesa para Dois, para Reforma na Cozinha. Dia 7, uma edição especial, numa live de domingo, a Alessandra Varanda, da Feiranda, vai falar sobre a reinvenção da moda no agora. Dia 9, a Kika Gama Lobo vai falar pandemia e menopausa, mulheres maduras à beira de um ataque de nervos. A Laura Maffei, no dia 12, dia dos namorados, vai falar pra gente sobre indecências. Vamos falar sobre sexualidade? No dia 16, Paulinha Bulamar, que vai falar sobre adoção de pets. Dia 19, Carol Barcelos, sobre o projeto Destemidas. Ilane Yacoub, uma antropóloga maravilhosa, vai falar sobre o efeito corona. Vamos mudar nossos hábitos de consumo? Dia 26, a Laura Maffei volta para falar com a gente no Dia Internacional do Combate às Drogas sobre do fundo do poço a recuperação. Dia 30, a Cris Nicolas fala diretamente de Portugal sobre amamentar. E no dia 3 de julho, a G, que está aqui assistindo com a gente, que é cozinheira, está inaugurando agora Dona G, e ela é da Gastromotiva, ela vai falar alimentando o corpo e a alma. Bom, a gente está com uma programação incrível, e julho vai ser o mês de 2 homens. Vamos chamar o Birindelli, né, que está todo mundo aqui louco para falar com ele. Estamos aguardando o Birindelli entrar. Oi! Buenas. E aí, meu amor, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Valeu, valeu. Que prazer enorme. No Mirinda, meio do mate da tarde aqui. Muito bom. Deixa eu falar um pouquinho sobre você, para todo mundo poder se situar, porque muita gente pode te conhecer só ou da Globo, ou da Fox, Oi, mas Andréa, eu queria boa tarde. falar um pouquinho mais. Gente, seguinte, em 2018, Birindelli teve na novela Apocalipse, que está reprisando agora na Record. De lá ele foi direto para o Sétimo Guardião na Globo, que ficou até 2019, mas ainda em 2018 ele esteve na 3ª temporada de Um Contra Todos, com Breno Silveira na Fox, que agora está na 4ª temporada, na série Irmãos Freitas, da Gulani, na 2ª temporada da Vida Secreta dos Casais da HBO, no longa Águas Selvagens, que é uma coprodução Brasil e Argentina, e no longa Loop, que inclusive você estava agora na Europa, em 2 festivais onde você foi surpreendido pela pandemia, né? Não, foi um sufoco lá. Mas foi lindo, foi lindo. O Festival de Porto, eu não conhecia Porto. Eu moraria lá tranquilo. Aqui diz, é isso aí, foi. Tânia diz, Roberto, amando você depois de um Malbec. É que quarta-feira o bicho está pegando. Quarta-feira, 10 da noite. O pessoal tá amando as lives. A gente caiu para dentro da garrafa, sério. Muito bom. Eu fiz uma live um dia desse também com uma psicóloga e eu estava tomando vinho, as pessoas amaram, falaram, tem que beber vinho sempre. Mas é que foi uma bebedeira, gente. Derrubei vinho, o quarto ficou um desastre aqui, mas foi ótimo, foi muito legal. Muito bom. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Isso tudo que eu li foi realmente só 2018, né? 2018, 2019 foi Não, o que? 2019, Sétimo Guardião e Um Contra Todos. Um Contra Todos. Agora, 2020 acabou de começar, a pandemia acabou com tudo, paralisou tudo, mas você já tinha filmado na Amazon a 1ª temporada de Dom, o longa La Teoria dos Vitros Rotos, no Uruguai. Foi lindo. Fiquei 1 mês e meio no Uruguai filmando, foi bárbaro isso. A Garota da Moto em São Paulo. É. E Nos Tempos do Imperador na Globo. Então, e quem isso até organizou... a primeira quinzena de março. Quer dizer, até fevereiro, porque a primeira quinzena de março no primeiro já trimestre. estava na Europa. É. E quem conseguiu organizar tudo isso no espaço e no tempo foi quem vos fala de óculos cor-de-rosa lindo, conseguiu. Porque eu tava... Tinha dias que a Claudinha me dizia, mas você filma em Montevidéu, depois você tem que estar no Rio, daí você vai para São Paulo e volta para Montevidéu. Então foi essa doideira, né? Pois é, a gente faz uma gincana, né? Uma maratona. É, mas foi legal, foi muito legal. Foi muito bom. Oi, bom, Ana Paula. beleza. Então vou deixar com você, vou te fazer uma pergunta e depois eu te faço uma pergunta séria. Quantos dias tem seu ano, amor, para 2018 caber tudo aquilo que você fez?
Mas sabe que eu tenho adorado essa coisa de fazer séries. Porque assim, a gente faz uma novela, hoje a gente faz uma novela e quem é que diz que vai ser chamado de novo? Por exemplo, eu fiz Império. Império foi uma experiência incrível com Aguinaldo Silva, com Papinha. Não vai ter Império 2. Sim, Foi uma vez e talvez nunca mais. Agora, a série, se a série funciona, se é legal, todo ano tem de novo. Então, sim. eu tenho feito 2 séries por ano. Então, eu sei que metade do ano já tenho trabalho para me organizar. Não, e a gente tem experiências incríveis. Dom, por exemplo, nem foi ao ar ainda. No meio das filmagens, eles já estavam me ligando para renegociar a segunda A temporada. segunda temporada, então, Né? é isso. E aí Então, tinha vai ter Amazon, tinha HBO, tinha Fox. Então, e a Record com a novela, daqui a pouco você está em 3, 4 emissoras, canais diferentes. Então, é legal isso. é Legal. muito bom, São lógicas diferentes de trabalho. com E certeza. eu estou falando disso de TV. Cinema, sempre. Cinema, eu Sempre. continuo. Eu faço 2, 3 longa ano. Já há 2, 3 tempo. longas é ótimo. Você faz 3, 4 ou 5, né? Bom, tá. Mas tudo bem. Tá. Bom, vamos começar com as perguntas. Roberto, as pessoas estão curiosas para saber a sua formação e os lugares do mundo onde você teve em busca de conhecimento. Eu tive que imprimir aqui teu currículo, porque não dá para decorar, porque são muitos cursos, muita muitas bagunça. formações. Mas vamos lá. Conta um Não. pouquinho para gente. Tá. É simples, assim, quer dizer, é simples. Eu comecei de moleque em Montevidéu, eu quase não falava. Eu escrevia. Cheguei a escrever livro, assim, de moleque, um livro para o meu cachorro, porque era meu grande amigo, meu cachorro. Então era Mi Perro e Yo. Com 9 anos, o título não seria grande coisa. E eu contava histórias, eu escrevia as histórias que eu contava para o meu cachorro. Esse Muito livro bom. deve estar com a minha mãe. Nunca, imagina. Ah, tem que pueril, recuperar. Pueril, total. Mas eu sempre trabalhava em silêncio, eu tinha muita dificuldade de falar. Tanto que eu fui para a pintura, eu desenhava. Sim. E eu fiz um ateliê em Montevidéu, dos 5 aos 15 anos, eu estudei pintura. Então, claro, eu vim para o Brasil depois do golpe, e com toda essa minha relação com desenho, com pintura, eu fui direto para a arquitetura. Sim. Claro. E dentro da faculdade de arquitetura, tinha os grupos, na faculdade de arquitetura de Porto Alegre, anos 80, tinha vários grupos que ensaiavam cinema, que ensaiavam teatro. Os últimos festivais universitários de música foram organizados na faculdade de arquitetura de Porto Alegre. Então era um celeiro, estava assim, uma efervescência assim cultural muito grande na época e na faculdade. E aí eu comecei, tinha um colega que era mímico, um grande mímico, e eu fui trabalhar com ele. E aí depois eu entrei em grupos de dança. Então primeiro começou com pintura, escrever. Eu editei livro de poesia, fiz parte de roda de poesia. Cheguei a conhecer o Paulo Leminski, cheguei a conhecer Ledu, Chassacal, a poesia de mimeógrafo, depois a poesia marginal de São Paulo, do Rio. Então, eu sempre tive um vínculo com poesia, um vínculo com pintura, daí fiz dança e mímica, e depois que começou o teatro. E ainda em Porto Alegre, com o Jorge Furtado, com a Casa de Cinema de Porto Alegre, com o Gervasi. Aí comecei no cinema. Aí eu entrei, eu me formei em artes cênicas. Não, primeiro me formei em arquitetura, daí entrei para a faculdade de artes cênicas. E aí eu conheci o trabalho do Lume, da Unicamp, e aí fui para a Dinamarca estudar com o Eugênio Barba, fui para a França estudar com Lecoq, fui para a Itália, para o grupo Potlat, em Roma. Depois fui para Sicília para estudar comédia dell'arte. Então, eu sempre viajei. Depois eu trabalhei com o Philippe Gaulier, com o Lecoq, em Paris. Assim, eu ia para os lugares, trabalhava, apresentava peça, estudava. É muito importante essas influências diferentes, né? Porque Muito. você fica com um estofo muito bom na hora de criar seus personagens. Você tem várias técnicas, né? Minha arte de composição é pictórica e é sempre física. Sim. Então, na Europa, por exemplo, eu apresentei peças na Itália, ok, eu fiz em italiano alguma coisa, mas eu apresentei, por exemplo, na Suécia. Eu não consigo dizer bom dia em sueco, ou na Dinamarca, ou na Alemanha, ou na Holanda. Então, eu fui habituado a trabalhar um teatro físico. Sim. E trabalhei muito em Gromlo, em língua inventada.
porque eu não vou tentar... uma vez num espetáculo, tinha um coach, porque eu tinha que cantar uma música em sueco. Que vergonha, gente, que vergonha. Ai, que Porque maravilha! eu cantava um pedacinho, aí vinha o coach e dizia, sabe o que você disse? Eu disse, não vai rolar. Não tem vai rolar. condições. Então, né? não, eu desisti. Ou seja, tá, espanhol, português, francês, Sim. línguas latinas, ok. Mas línguas nórdicas, saxônicas, não rolou. Para mim, não. Muito não, difícil. Muito difícil. E muito difícil ter organicidade disso. Então, eu preferi saber que as pessoas soubessem que seria uma língua inventada e que a gente iria jogar o jogo de uma outra maneira. E é incrível, foi um né? achado. Isso foi um achado. Realmente foi muito legal. Com foi certeza. a maneira de me comunicar. Então, hoje, até mesmo na TV, a minha composição de personagens é sempre física. Sim. Começa pelo físico. Tá, mas mesmo começando pelo físico, você tem uma diferença no teu processo de composição de personagem. Quando é para teatro, para TV e para cinema. Existe uma diferença nesse processo de composição por conta do veículo que se apresenta? Existe sim. Não é só... primeiro, tem uma maneira de atuação, vamos dizer assim, grosseiramente Sim. falando, que com certeza. Pensa que o teatro é uma lógica de código. Sim. Por exemplo, eu estou montando Shakespeare, tá? Eu pego um galho de uma árvore e digo, sou a floresta de Sherman que está indo contra Macbeth. Tá Todo tudo mundo certo. entendeu? Eu sou a floresta de Sherman. Se eu quisesse no filme, eu sou um imbecil que pegou um galho e disse que é a floresta de Sherman. Sim, vai tem o internado código. no próximo hospício. Exato, tem o código. Assim como, por exemplo, na TV é muito comum o cara falar sozinho para explicar para o público que Tico e Teco tem que entender o que eu estou pensando. Faça isso no cinema. O espectador levanta e sai. Sim. Quantas pessoas você conhece que estão lá no Baixo Gávea falando sozinho? Nenhuma. Ser humano não fala em voz alta sozinho. Isso é código de Alguns TV. falam. Fala, mas você vai entender que o cara tá torto. Entendeu? Com certeza. Isso então, assim, faz toda a diferença. São especificidades de cada linguagem. Mas você tem algum processo seu que faz essa diferença? Alguma coisa no seu processo criativo? Muito. Mas também cada processo está dedicado a qual produto eu vou fazer. Por exemplo, se é uma comédia. Pô, eu fiz Miraculo, é uma comédia no teatro. Sim. E é uma comédia brechtiana, distanciada, total. Então eu sei que o performer está na frente do ator. Sim. E na comédia tem sempre isso. É o performer na frente. No drama, não. Quando aparece o performer, a pessoa saiu do drama. Exatamente. Tanto que muitos atores cômicos querem repetir essa chave num drama e não funciona. Não porque funciona. você vê o ator e não o personagem. Isso no drama verdade. acaba com o drama. É verdade. Vamos lá. O que é contemporâneo para o ator, Roberto? Tá, então, vamos lá. Ainda de composição. Eu lembro que uma vez eu fui na Alemanha fazer um workshop sobre a voz ao longo do tempo. Então, o que é contemporâneo no uso da voz? E era em Berlim, Nibelungstrasse, nunca vou esquecer, a mulher era um monstro. E ela dizia, como é que a voz, portanto, muita parte da atuação, como é que a voz, como é que era na Idade Média? Na Idade Média, lembra da pintura? A pintura não tinha músculos, não tinha corpo, era tudo para Deus. Sim. Então você tem o canto gregoriano que é todo para Deus. Que a voz não tinha corpo. Sempre para Deus. Aí veio o Renascimento, você vê na pintura, por isso que eu sempre ligo uma coisa com a outra. Pintura, técnica, Sim. Claro, uma coisa mais importante do que tudo isso. Vou terminar a voz e depois eu não posso esquecer de falar do realismo. Não posso esquecer. Assim, depois veio a voz com corpo. Não é mais uma coisa para Deus, eu estou falando. E à medida que o tempo passa e os séculos passam, cada vez menos a voz é mais formal, que nem o bel canto, né, que as mulheres tinham aquela coisa. Até chegar em Brecht,
que ele nem canta. Ele fala, senhora, dizer, eu sou podre, você podre, é disso que eu quero falar. Nós somos essa escola. Sim. Então, a voz vai mudando ao longo do tempo. Então, o que é contemporâneo na atuação? Eu vi uma palestra muito interessante da Amora Maltner sobre como, falando de novela. Sim. O que é orgânico e o que é real, o que é crível na novela. A gente olha as novelas do Canal Viva dos anos 80, se a gente fosse atuar exatamente daquele jeito, nós seríamos retirados da novela em 2, 3 dias. Com certeza. Porque não é crível para o padrão de hoje. É outro padrão, é outro estilo, né? Completamente diferente. Completamente diferente. Mas então, o que mudou dessa época para cá? Porque aí o espectador não acredita mais nessa atuação. É lindo rever. Mas se a gente fizer isso numa novela nova, vai ter pô, que canastrão. Pô, é lindo rever porque tem uma memória afetiva na gente daquele momento. Novinho, ver a Regina Duarte quando ainda era gente, ver enfim, são memórias afetivas. Desculpa, bobagem. São memórias afetivas, tá? Mas assim, e ela disse uma coisa muito interessante. Mas então são as séries que trouxe mais realismo e que mudou a atuação? Ou o que é? Não fala da Regina e do Marcos. Não é bobagem. Mas o que mudou na atuação? As séries é uma atuação que fica entre o cinema e a novela. Exatamente. O espectador pensa o seguinte, tá a novela, o casal principal, um casal jovem, brigaram a noite inteira, uma briga de casal, não sei o quê. Aí ela acorda, linda, maquiada, Xuxa. Não é real. Já não funciona mais, não né? Não funciona mais. Até os anos 90, claro, nenhuma atriz entra em cena numa TV sem passar 1h30 de cabelo e maquiagem. Sim. Mas depois de uma briga de casal, a dramaturgia tem que ser mais forte que o desejo de estar bonita na câmera. Com certeza. Então, isso mudou muito nos últimos anos, realmente. Isso mudou muito. E a Amora Marcos diz uma coisa, não foram as séries que mudaram isso, foram os realities. Verdade. Por quê? Porque você vê o Big Brother e a briga é real. Ninguém está atuando essa briga. E a briga é real e o rímel borra, né? O rímel mesmo. É verdade. E aí o Márcio pergunta, mas e por que isso não tem na novela? Vai ter que ter. Tem que ter, exatamente. Porque isso é real. Então, senão não é mudaram muito a atuação em novela. É verdade. Tem que ser levado em consideração. Então, essas coisas bonitas que só aconteciam no Leblon, nas mesas, não tem mais. Hoje eu quero ver outra coisa, eu quero ver real. É verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários? Ó, o Marco está dizendo, procuro sempre uma referência de alguém que de alguma maneira tem algo que me faz lembrar o personagem. Vamos ver. Ó, quem está aqui, Birinda, Tati Medeiros. Beijo, Tati, saudade, lindona. Ô, Vitinha boa de São Tati Paulo. sabe fazer criança bonita, né? Vamos combinar, Jesus. Ó, Taninha tá falando que estava vendo isso na Tereza Cristina, nessa novela das 9, uma caricatura. Então, isso está mudando. Isso está mudando, a gente precisa ter mais verdade na ação. Como a gente vê no cinema, como a gente vê nas séries, como a gente vê nos realities. Ó, o pessoal tá falando brega chique, chocolate com pimenta, atuações completamente diferentes. Se bem que chocolate com pimenta é uma coisa meio de época, né? Então, isso ainda se mantém com uma atuação diferenciada, né? Mesmo nos filmes de época. Mesmo nos filmes de época. Eu vou contar uma coisa agora, voltando ao teatro. Então, são lógicas completamente diferentes. Eu sempre faço uma conexão com a pintura. Por exemplo, até o século XX, até o início, até depois da Belle Époque, a pictórica realista. Sim. Eram os desenhos, o modelo ficava na frente, pintava ipsis, pintava tal qual. Na pintura, graças a Deus, aconteceu o impressionismo. E o que era o impressionismo? Por que isso mudou? Porque veio a fotografia. Sim. A fotografia, você tirava o retrato. E era exatamente. Era exatamente igual. Eu não precisava ficar pagando um pintor para ficar 2 meses pintando a pessoa.
Então Sim. o pintor tinha que dar uma coisa que a fotografia não daria. E veio uma coisa fantástica do simbolismo, que é uma palavra mágica que se chama me parece. Porque veio coisas que não estão bem delineadas, que não estão... Mas isso me parece um Sim. rosto, mas isso me parece. E isso é fantástico. E no que Sim. é fantástico? Porque isso nos abre um campo incrível. Se eu digo, essa parede que está aqui atrás de mim é branca. Ponto final, é branca. Para mim e para a torcida do Flamengo. Mas se eu digo que este encosto me parece triste, nós vamos conversar a tarde inteira sobre esse encosto. Com certeza. Por que que eu não digo aquela parede me é branca, mas eu posso dizer esse encosto me parece triste? Porque me é não existe, existe é. Então, o parece permite o me. O que significa? A minha subjetividade já está dialogando com esse me parece. Sim. A minha subjetividade não dialoga com é branca. É para todo, ponto final. O simbolismo trouxe isso para a pintura. Isso me parece. Van Gogh me parece com raiva quando pinta. E realmente você vê a pincelada daquele animal que tem 8 milímetros de profundidade, da raiva que ele ia para cima da tela. Esse me parece trouxe de novo para a pintura algo que sempre foi, que ela não era realista antes. Bom, o teatro, desde o século V a.C., tem 25 séculos. E apenas um século foi realista. Foi a pior parte da história do teatro. Quando queria copiar um pouquinho da realidade. A TV já faz isso, que é a nossa fotografia. Sim. O Jornal Nacional já faz isso. Deixa isso, o realismo, para o Jornal Nacional. E traz a grande possibilidade do teatro, que é o simbolismo. Sim. Que é o expressionismo, que é o me parece. Que são as coisas suficientemente não claras para a tua subjetividade poder jogar. Poder jogar. Para você poder mergulhar de Deixa o fato, realismo, né? para outra coisa. Sim. Não sei se faz sentido isso para vocês. Faz sentido. Inclusive, você consegue mergulhar naquela obra de uma maneira única, né? E aí dá um bom papo no bar depois pro chopp, né? Depois, assim, em relação à composição, que eu te falei que muito é física. Sim. Eu observo muito grandes atores como é que compõem personagem. E eu vou dar um exemplo. Eu não sei, vocês conseguem ver se eu estou de pé aqui? Olha, eu tenho isso aqui de presente, aquela... Olha, da Zani Assessoria. Exatamente. Pô, obrigado, Zani. Assim, que um personagem faz? Sempre anda. Além de respirar, anda. Como é que a gente anda? Nós temos um equilíbrio e a gente transfere o peso de um lado para o outro para andar. Isso é uma caminhada neutra. Grandes atores sempre buscam como é que a gente desequilibra para andar. Transfere o corpo um pouco para frente e anda, como um bloco. Eu observei que muitos atores dão um ênfase em determinada parte do corpo. Sim. E isso diz sinestesicamente algo para o espectador. Por exemplo, vocês lembram de John Wayne? Sim, claro. Na geração seguinte, Kevin Costner, vai. Como é que ele caminhava? Pelo ombro. Sim. Você sabia que essa honra ia passar por cima de tudo e de todos. Diz muito para o espectador. Com certeza. Um exemplo, Piratas do Caribe, Jack Sparrow. Tem alguma ideia nobre em Jack Sparrow? Nenhuma. Ele poderia se mexer por aqui? Não. Nunca. Por onde ele se mexe? Quadril. Sim. Einstein. É o mundo das ideias. O que leva o Einstein? É o quadril? Não. Não. Ideias. Ideias. É isso que leva ele. E isso diz um monte para o espectador. Eu poderia dar exemplos de muito. O que a Camila fala, o corpo fala. Também tem isso. Sim. Eu trago corporeidades desses tipos. Sim. Agora, de onde vem tudo isso? Tudo isso vem da comédia dell'arte.
claro. Eu Porque trabalhei muito na Itália. total a base. Que a base vem de lá. Com Pergunta certeza. do o Milen Cortaz, que monta aqueles personagens que é da comédia dell'arte. Perfeito. Assim, então, assim, a gente vem... muito... Não estou dizendo que seja só isso, não. Mas eu estou dizendo que eu sempre busco uma corporidade e que pensamentos e que sensações habitam essa corporidade. Sim. Porque nós somos assim, né? Henrique VIII, vai para Shakespeare, Ricardo III, aqueles reis deformados, que tensão, que pensamento habitam esses caras, que raiva habita esse cara. Eu começo a montar um personagem, a entender um personagem pelo que dói nele. Quando você entende a dor, a sua dor ou a dor do outro, A você dor do passa a personagem entender a pessoa, né? É Se o você caráter entende dele, a sua isso dor, mesmo. você entende quem você é. Se você entende a dor do outro, você entende quem a outra pessoa é. A dor fala muito sobre quem a pessoa é. Isso é perfeito. Acessar por aí é perfeito. O pessoal aqui do teatro indica, a RJ está falando uma coisa bem engraçada. Roberto deu um show na série Encontra Todos, amei. Jurava que ele ia se apaixonar pelo personagem do Julinho Andrade. Muito bom, muito bom. Eles muito passaram bom. poucas de boas. A Tânia está falando do Chaplin, que ele era fantástico no equilíbrio. O Chaplin tinha uma coisa incrível. Uma vez, as roupas, a primeira roupa do Carlitos, do Chaplin, está no Museu da Imagem e Som de Londres. Eu travei quando eu vi. É incrível. E a história que eles contam lá. Porque ele chegou atrasado na gravação e não tinha uma roupa para ele. Sim. Não tinha um roteiro muito definido. Aquela coisa que não... E aí, sabe? Sobrou essas roupas. O que era a roupa? Era uma jaqueta muito apertada. E uma calça larga demais. E ele pensando assim, bom, isso aqui não permite mexer muito. Isso aqui já permite mexer mais. Lá foi então, ele. Aqui eu não vou mexer muito, mas a calça vai poder andar mais. Pronto. Tava o Chaplin. Pronto. Tava assim, da onde vem cada coisa, às vezes é surpreendente. Assim, é impressionante, né? Não, Dá para fazer umas 20 lives só contando esse tipo de curiosidade, né? Sim. E eu trabalho muito, muito com a corporeidade. Muito. Sim. Chaplin tinha brincadeiras visuais incríveis, assim. E brinca com o sentido do espectador. Qual era o filme? Eu não lembro. Vocês me ajudem se lembram. Lembram que ele chega no bar e diz que a namorada... Ele diz, minha namorada vai me deixar se eu parar de beber? Ele ia preparar um drink e ele disse, a minha namorada me deixa se eu parar de beber. E aí ele se vira. Você achava que estava chorando e ele estava preparando o drink. Assim, ele brinca com isso. Mas isso é extremamente visual. Lembra que ele é do cinema mudo também. Então, com certeza. Assim. Conta um pouquinho para a galera do teu processo criativo do Eu Primo Miraculo e fala um pouquinho do espetáculo, porque eu acredito que várias pessoas que estão assistindo a live não tiveram acesso ao espetáculo. O Primo Miraculo foi meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Artes Cênicas. Então, assim, eu tive um semestre para desenvolver e, assim, qual é o maior aprendizado que eu tive com o Eugênio Barba? Nossa, tudo. Principalmente a antropologia teatral. O Eugênio Barba busca de todas as formas teatrais do mundo quais são os princípios em comum. Então, o que ele centra a pesquisa é na presença cênica. Porque tem um elenco de 10 pessoas em cima do palco e você olha sempre para aquele lá. Porque aquele lá tem uma presença. Então, como é que você dialoga com esse olhar do espectador e a sua presença cênica? Tem princípios que ele chama de que aumenta a nossa presença cênica.
o equilíbrio precário, né? A dança das oposições. Aí tem uma nomenclatura específica. E eu fui muitas vezes para a Dinamarca trabalhar com ele. Eu ia todo ano para trabalhar com ele. Durante muitos anos eu fui. E ele determinou uma ética de trabalho também. Muito bom. Leiam, devorem os livros e tentem ir, enquanto eles estão vivos, nas oficinas do Eugênio Barba e Odin Teatres. Boas dicas, boas dicas. Mas vamos falar um pouquinho, devorem. então, do Primo Miraculo. Miraculo. Era uma... Nossa, eu vou mostrar, porque por acaso eu tô com o livro aqui, porque eu tô indo pro sítio e eu tô... cadê? Aqui, eu sabia. Uma vez, a editora Brasilense tinha uma coleção que era Primeiros Passos, cantadas literárias, eram. Que foi quando eu conheci a Marta Medeiros. Sim. Tinha um livro que era Striptease. E tinha isso aqui, este livro. Morte Acidental de um Anarquista e Outras Peças Subversivas. Eu digo, pô, isso... É comigo. É comigo, é comigo. A única pessoa que montou essa peça, Morte Acidental de um Anarquista, na época, era o Fagundes, que montou, foi nos anos 70, acho que era. Sim. Assim. E aí tem essa e tem uma outra que se chama A História da Tigresa e O Primeiro Milagre do Menino Jesus, El Primo Miraculo. Eu li aquilo, era uma bobagem, ri pra caceta, mas quem é maluco que vai montar isso? Enfim. Bom, Quem é o maluco que vai montar? não, o maluco acabou sendo ele. Mas assim, o Dario Fo pressupõe, então, pensa que ele fala em dialeto. Então, de novo, ou em granulô, língua inventada. Então, para você sustentar um texto do Dario Fo, teu trabalho tem que ser físico, absolutamente físico e criativo sobre o texto. Tá? Então, eu tinha uma pesquisa e eu coloquei a serviço desse texto. O texto é muito simples, conta os 9 primeiros anos da vida de Jesus, mas é uma metáfora dos nossos condicionamentos cotidianos, do nosso racismo, da nossa segregação, é um pouco isso. Tá? E é tão estranho, faz tanto tempo que eu não falo do Miraculo, mas é legal. A história é contada por um narrador e tem 22 personagens. Eu faço esses 22 personagens na peça. Então, imagina o que é montar 22 personagens e dar uma unidade de dinâmica, de característica, de envelopar isso de uma maneira que não seja cada um numa lógica diferente. É uma trabalheira. É uma trabalheira. Mas é muito incrível. Legal. E aí, então, pensa, é uma história, são 50 minutos de espetáculo, não tem cenário, não tem figurino, não tem trilha sonora, não tem luz de cena, não tem nada. Dá para fazer aqui com essa roupa. Sim. E esse era o meu projeto. Ver até onde... Roberto tem que dar aula. Eu dei aula na Federal, 2 anos. Eu dei aula de teatro em 185 cidades do Brasil. Agora a gente vai fazer um curso online só, né? Agora para ficar mais fácil. Pode ser. Né? Mais tranquilo. Dá acesso a muita gente. Isso é verdade. Podemos fazer isso, sim, podemos fazer. E aí eu fui trabalhar com grupos de teatro. Pela Funarte, quando funcionava ainda, a Funarte, as coisas. Então, eu ia para lugares, grupos que pediam que a gente ajudasse. Então, tinha grupo do Acre, grupos sabe, dos lugares mais estranhos. Eu dei aula no Seringal, numa oca indígena, nos lugares mais estranhos. Então, isso foi um aprendizado incrível. Não, incrível, porque você imagina para os seus próximos personagens o que você ganhou de experiência, né? Porque nada como tá no lugar, nada como tá em loco. Eu acredito muito no estudo através de filmes, de leituras, de tudo, para compor novos personagens. Muita observação de rua, eu acho fundamental. Eu acho que o ator está pesquisando o tempo inteiro, né? Ele está observando o mundo. 24 horas por dia. Se alimentando daquilo tudo, para Deus sabe qual personagem ele usar. Mas eu acho que quando você vai em loco, é incrível. Sim. Uma coisa filosófica. Nós estamos num momento do país que o país está rachado em 2, com metade do país que odeia a outra metade. Sim. E que não escuta a outra metade. E que invalida. E
E às vezes, mas você está em cima do muro, ou às vezes, eu disse, não. Primeiro porque eu sou da época do vinil. No vinil a gente só Os escuta dois dupla, lados. escuta os dois lados. Exato. Tá? Então, por quê? Porque se eu escutar um lado só, eu mesmo me deixo manipular. Sim. Seja para qualquer lado. Eu preciso entender tudo. Mas como ator, o que um ator facilita também essa coisa de escuta? Eu falo com um fascista, por exemplo, tá? Posso não concordar com o que ele diz. Mas como ator, eu sempre penso assim, putz, será que eu tenho que ficar ouvindo esse imbecil? Será que eu tenho que não sei o que? Tem. Sim, porque um dia eu vou fazer um fascista, um personagem. Então eu quero ouvir tudo, como é que ele pensa, como é que ele sente. Então, antes de invalidar, de negar, eu tenho um exercício para mim que é de escuta, que é assim, eu poderia repetir cada palavra do que ele disse? Sim. Senão eu tenho que sair da conversa. Sim. Porque eu estou desrespeitando o outro. Sim. E a gente não escuta. E eu É moro no muito Rio. importante. E se tem um lugar que não escuta o outro, é o Rio de Janeiro. É verdade. É verdade. Uma vez eu estava fazendo aula e estava com um espetáculo na Suíça. Eu estava em Berna e depois em Lausanne. E eu observei uma coisa dos mais velhos. Eu falava uma coisa para a pessoa e a pessoa fez assim... gesto muito sério. E depois falou uma coisa. Eu digo, e fez 2, 3 vezes. Que estranho. Não falei nada. Ok. Aí daqui a pouco encontrei uma outra pessoa também de idade. Aí eu falei uma coisa e ele... pô, fez de novo. Mas que é isso? O que é isso? E aí um que eu tinha mais intimidade, perguntei, vem cá, com muito cuidado. Eu Sim. notei, eu reparei que vocês estão conversando, daqui a pouco fazem... O que significa isso? Ela disse, isso é um gesto muito comum aqui, que significa eu respirei o que você falou. Isso é fundamental, né? Não é apenas ouvir, eu respirei, ou seja, eu deixei entrar o que você falou. Pensa aqui no Rio, que ninguém escuta ninguém, e a gente teve que adequar a linguagem para a gente ficar monitorando o tempo inteiro se o cara realmente, de fato, está ouvindo a gente. Como é que um carioca fala? Sacou? Está entendendo? Percebeu? O que significa isso? Confirmar se o outro está ouvindo e o outro não está ouvindo. Porque senão a pessoa já foi há ouvindo. muito tempo. É verdade. Exato. Então, são extremos opostos. Um que respira, o outro que não escuta mesmo. É. E é tão importante escutar, né? Total. Total. Como fundamental. Exercício de ator, né, ouvir para tentar, primeiro, para não invalidar antes da hora. E é um exercício de, bom, um dia eu vou ter que montar um fascista. Exatamente. Então você tem que ouvir o que te interessa ou não, né? Porque pode não e pode não interessar no discurso naquele momento para você como pessoa física. Mas qualquer discurso vai te interessar como ator. Porque é o que você falou, você não sabe qual é o seu próximo personagem. Não. E ele pode carecer daquela experiência que você pode estar jogando fora, né? E também pelo seguinte, peraí, somos todos seres humanos. Então, assim, ninguém acorda, eu quero ser o mais fascista possível. Ninguém, não existe isso. Eu nasci para ser fascista. Não. Eu li uma coisa que, assim, sobre essa coisa de totalitária, essa coisa assim, eles assim, você não consegue convencer alguém, assim, com esse grau de totalitarismo de nada, essas pessoas radicais de nada, você não consegue convencê-las de nada, porque a maioria deles não se baseiam em evidências. Sim. Se baseiam em crenças, mas essas crenças não se baseiam em evidências. Se baseiam na própria necessidade de acreditar. São pessoas que, de alguma maneira, viram que nada mais faz sentido, mas vem alguém que diz, você está cansado disso? Vem comigo. Bolsonaro fez isso, Hitler fez isso, Mussolini fez isso. Está cansado dessa coisa? Vem comigo. Mas qual é a tua proposta? Não interessa. Não interessa. Suficiente. Então, você não consegue conversar nada. Não, eu tenho que acreditar nessa pessoa, independente do que ela diga. Bom, essa pessoa não é negociável, você não precisa, ela não vai conseguir acreditar em nada. Então, a perda de tempo mostrar evidências, porque ela não se baseia em evidências. Se baseia na crença de ter que acreditar. Então, essa pessoa
Não precisa de confronto, precisa de conforto, de Sim. compaixão. E ter uma estrutura que diz, calma, calma, agora está seguro. Mesmo que a gente pense diferente. Não sei se faz sentido isso para você. Faz sentido, total sentido. Faz total sentido. E agora, a experiência também com lugares é muito interessante para o ator, não é? Olha quem entrou aí, Lelê. Ah, Lelê, nossa amiga linda. Lugares, está falando de... Lugares, espaços, sejam cidades, sejam lugares mesmo. A experiência de estar em lugares diferentes. Bom, De experimentar. Sim, eu trabalhei com o Miraculo, eu fiquei 21 anos em cartaz. Sim. Dos quais 15 deles, 15 anos na estrada. Ia e vinha. Chegava a viajar 120 dias por ano. Tá? Então, assim, no Brasil eu devo apresentar... Se eu dei aula em 185 cidades, eu apresentei 200 e poucas cidades. Sim. No Brasil. Rodei pra caceta. Na Europa, a mesma coisa. Por exemplo, eu apresentei a peça numa choupana abandonada em Humahuaca. Humahuaca na fronteira, na Cordilheira dos Andes, na fronteira da Argentina com a Bolívia. E... Que incrível. Incrível, incrível, no meio do cerro das 6 cores, um lugar... Parecia um conto do Gabriel Garcia Marques. Sabe aquela coisa que parece que tem 200 anos de poeira em cima da cidade, que não mudou nada? Era assim, incrível. Muito frio, pessoas muito humildes, assim. E aí era lindo, um lugar abandonado. Eu sou arquiteto. Antes de me formar em arte cênica, me formei em arquitetura. E eu indo ensaiar, tomando chá de coca, porque, cara, com a altura, com tudo, não conseguia andar. Em 10 minutos, aí ele fala, toma isso aqui, e realmente, no segundo dia, depois de ficar mascando a folha e tomando, melhorou. Eu estava com a peça na Ribeira, Teatro da Ribeira, como é que chama? Rio Grande do Norte. E estava lá mais 42. Voltei, fui para Buenos Aires, subi a cordilheira, então em 40 horas, 45 horas, eu passei de mais 42 graus a menos 1. Nossa. Então, uma diferença de 43 graus em um dia e meio. Meu corpo não entendeu nada. E com a altura que faltava ar. Já foi uma experiência em si. Isso aí foi incrível. E eu caminhando na rua, eu vi uma obra. Olha como a poesia nos acompanha sempre. Eu vi uma obra, os caras fazendo a sua casa, assim. E achei uma coisa muito estranha. Eles estavam fazendo a fundação com as pedras e a porta de entrada já tinha um marco de madeira. Pô, eu sou arquiteto, conheço de construção. Eu digo, mas que absurdo. Esse marco, assim que levantar a parede, vai cair. Sim. Aí eu perguntei... tá, ok, errou, tal, seguinte. Andei mais 2 quadras, outra obra, e tinha o marco da porta também. Aí me aproximei, eu digo, vem cá, posso te fazer uma pergunta? Assim, vem cá, esse marco, quando levantar a parede, não vai cair? Vai. Então por que você põe o marco da porta? Ele disse, porque aqui vai ser um lar e eu quero que as pessoas entrem. Maravilhoso. Ok, quando eu fizer a minha casa, eu vou começar pelo marco da porta. Com certeza. Obrigado. Deixa eu só ler um pouquinho mais, que a gente está quase acabando a live, tem um monte de gente perguntando um monte de coisa. Primeiro, passou já tem um tempo aqui, mas eu vou fazer essa pergunta. Qual Entrou é a primeira um irmão, coisa... Leandro. Ai, que legal. Qual é a primeira coisa que você faz quando pega um roteiro? Roteiro, sim. Como no ponto de vista de ator, não de diretor. Sim. Então, eu não vou saber os meandros da dramaturgia, mas a primeira coisa, quais são as contradições desse personagem? O que dói? O que faz ele levantar da cama? O que faz keep walking? O que faz seguir andando? O que ele quer e quais são os problemas que ele tem para o que ele quer? Pronto. Sim. Porque o que dói vai me dizer que decisões ele faz. Sim. Se eu tenho que montar um fascista, então, que a gente estava falando antes, tá? A primeira coisa, não julgar, senão você mata a sua possibilidade de fazer o personagem. Eu tenho que fazer um fascista. Que caralho tem esse cara na cabeça para fazer o que faz? Sim. Que dói nele
para decidir o que faz. No momento que eu tenho claro o que dói nele, eu sei as opções que ele faz na vida, eu sei o perfil do personagem. Olha, a Lê tá perguntando aqui, qual o personagem que mais marcou a sua vida? Pepe. Pepe, um contra todos. É impressionante, né? Pepe é a coisa mais Impressionante. incrível. Incrível. Impressionante. A curva desse personagem. E assim, ter trabalhado ele quase 5 anos. Sim. Porque assim, 4 temporadas que levaram quase 5 anos. Então, como Sim. evolui? E um dia, quando eu vim para o Rio, quando eu vi exatamente julgar o personagem, você mata ele antes de começar. Exatamente, Camila. Quando eu vim para o Rio, na Unirio, eles queriam que eu fizesse um doutorado, uma coisa assim, sobre os 21 anos do Miraculo. Então, óbvio, aí não é um personagem só, é a peça. Sim. O que mais me interessa da peça, e eu tenho vídeos gravados, tem VHS, eu tenho que passar para digital ainda aquilo. O que mais me interessa é como é que eu mudei ao longo desses 21 anos. Sim. A peça continua atual. Mas o meu olhar hoje sobre aquilo é completamente diferente. Mesmo porque eu estou 21 anos mais velho, alguns quilos mais gordo, algumas decepções a mais na vida. Então, muitas histórias, né? Muitas histórias. O que mudou nesses 21 anos? Nós tínhamos uma república há 21 anos. Hoje não sei dizer nem o que é isso aqui. É verdade. Então, como que tudo isso muda na nossa vida. Um amigo meu disse, vem cá, eu estou pensando em ir pro Brasil, não sei o quê, vamos organizar tal coisa, porque eu estou preparando para fazer uma casa de arte. Eu comprei uma casa para fazer um centro cultural. Mas que nesse momento está parado. Diz, como é que está esse projeto dos amigos? Eu não sei se nós vamos ser uma república, uma democracia daqui a 6 meses. Nem isso eu consigo dizer, muito menos se vai ser possível fazer uma casa de arte. Fazer uma casa de arte, com certeza. É muito difícil construir assim algo. Construir não fisicamente, mentalmente também. Sim. Mas, enfim. A gente está num momento bem delicado, né? Olha, o Gui está dizendo que essa é uma live para ver com papel e caneta. Uma aula. Todo mundo adorando. Tem um monte de gente pedindo para a gente continuar a live, fazer mais uma live. E quando lê o roteiro como diretor, eu não dirijo, eu não sou diretor. Mas eu imagino que... Eu agora estou me metendo a escrever. Tá? Eu estou escrevendo uma série. Eu estou fazendo a curva, um arco de 3 temporadas, assim... Como diretor, aí é a história. Qual é a história contada? Quem é Uma vez o Wim Wenders, eu vi uma palestra dele em São Paulo, maravilhoso. E ele diz, nós gostamos de protagonistas. Nós gostamos de um protagonista único. Ele diz, eu quero saber, como diretor, atrás do ombro de quem está a câmera, que vai me levar à história. Sim. E assim, o protagonista sai daqui, vai para lá, ele está aqui e ele quer aquilo. E quais são as peripécias e as dificuldades para conseguir aquilo? Pronto, você tem história. Exatamente. Então, é isso que, como diretor, esse é o eixo. Qual é o tema central? O problema central. Sem problema, sem drama, você não tem uma história para contar. Olha, como você faz para decorar texto e cena? Isso que eu ia perguntar agora. Eu decoro muito mal. Muito mal, por isso que eu invento tudo. Os diretores gostam e fica aquilo. Não fala isso tão abertamente, pelo amor de Deus. Vai ter algum aí que não gosta. Pronto, a gente perde um contrato, por favor. Gente, olha só, a live está acabando. Eu queria agradecer ao Roberto por estar aqui com a gente. Foi incrível. Se vocês quiserem muito, 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 a gente faz outra live com ele, mas aí tem que ter muito pedido no Instagram da gente, né, Roberto? Olha só, o que é melhor, fazer o vilão ou o mocinho? Sempre o vilão. Sempre. O vilão tem muito mais recurso, né? Você lembra Batman? Sim, claro. Quais são os últimos 3 Batman maravilhosos? Foda-se. Mas quais são os últimos 3 Coringa? Maravilhoso. Uou! E existe sempre quem foi o melhor Coringa, inclusive pro ator, né? Vai ser para sempre. Incrível, agora, quem foi o melhor Batman? Que interessa, meu? Sim. Interessa.
É verdade. Bom, Outra Roberto. coisa, deixa eu falar uma coisa sobre a arte em geral. Esse energúmeno sempre compara artistas a pessoas de esquerda. Sim. Tá? E às vezes se confunde, às vezes tem artistas que necessariamente não são de esquerda. Mas pensa o seguinte, a arte sempre trata dos perdedores e não dos ganhadores, dos fudidos. Porque a história dos ganhadores, o Jornal Nacional conta deles. A Bovespa, a Fiesp fala dos ganhadores. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Imagina se eu cantasse uma música dizendo: mulheres, façam fila que hoje eu vou casar com uma de vocês. Puta, que escroto! O cara tem 1000 mulheres disponíveis, vai ficar com uma. Interessa esse personagem? Não sei. Agora, imagina esse fudido que não tem nenhuma perspectiva de ter nenhuma mulher, acende uma vela pro santo e canta: meu querido Santo Antônio, me descola um amor. E aí você se apaixona por esse cara. Com certeza. A arte fala desses fudidos. A medicina trata dos fudidos. Sabe? Você vê aquela série sobre os médicos que tratam dos fudidos. Os assistentes sociais tratam dos fudidos. Se um presidente não se ocupa dos fudidos, ele não serve para nada. Enfim, era isso. É isso. Amor, volta com a gente em julho. Julho eu vou fazer um mês só entrevistando homens. Vamos escolher um tema bem bacana para você poder conversar mais uma horinha, pelo menos, com a galera, que está todo mundo implorando para você voltar. Tá bom. Foi lindo, claro. Foi maravilhoso. Continuar aqui neste marão. Gente, muito obrigada. Todo mundo que está aqui, eu não vou conseguir. Se eu for agradecer a todo mundo, a live vai cair no meio dos agradecimentos. Super obrigada. A última vez que eu salvei a live, depois eu não consegui ver os comentários, porque salva a live, mas não salva mais os comentários. Eu estou aprendendo a mexer nisso agora. Mas a gente tem agora, na terça-feira, a Andréia Lucena, psicóloga e pedagoga, que vai falar sobre ensino à distância. Na sexta-feira que vem, a Fefa Moreira, que é atriz e empreendedora cultural, vai falar sobre empreendedorismo cultural, que é incrível. E em junho eu vou fazer um mês só com mulheres. Vanessa Rich falando sobre os desafios da comunicação na quarentena. Flavinha Quaresma falando da Mesa para Dois ao Reforma de Cozinha, que são 2 programas distintos. A Alessandra Varanda, que está aqui com a gente, eu vou fazer uma edição especial no domingo, só para atender ela. Ela é dona da Feiranda e vai falar sobre a reinvenção da moda agora. Aqui, antes da live cair, alguém tira uma foto da gente, os dois, que não tem como salvar aqui. Isso, tira, porque vai cair já já. Vamos lá. A Então, Kika vai falar gente, sobre... Depois manda pra gente. Deixa eu tirar o óculos. A Kika Gama Lobo vai falar sobre pandemia e menopausa, mulheres à beira de um ataque de nervos. Laura Maffei vai falar no dia 12, indecências, vamos falar sobre sexualidade. No dia 16, Paulinha Bulamarque, adoção de pets. Carol Barcelos, Destemidas, no dia 19. Dia 23, a Ilane fala efeito corona, vamos mudar nossos hábitos de consumo. Dia 26, a Laura Maffei volta para falar sobre drogas. Cris Nicolas falando no dia 30, Mamentaré. E no dia 3 de julho, a G, dona da Dona G, e trabalha na Gastromotiva, vai falar sobre alimentando o corpo e a alma. Gente, então, muito obrigada, foi lindo. Obrigada a todos, obrigada mesmo. Espero vocês terça-feira de novo. Tá? Valeu e até a próxima. Obrigada, Roberto. Beijo. Tamo junto. Beijo, gente. Até terça. Obrigada. Vamos lá salvar. Eita. Encerrar.